Tempo 60 Mais. Aos sábados, 9 da manhã, com Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, na Tempo FM. Já estamos começando mais uma edição do Tempo 60 Mais, sempre com muita informação, com música de qualidade e com um convidado especial. Muito bom dia, Coronel Sérgio Gomes. Muito bom dia, Júlia Rodrigues. Bem-vindos. Bom dia, Leandro. Bom dia, Júlia. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Aproveitar hoje a presença do Dr. Márcio aqui. Vamos iniciar o programa com a nossa autodescrição. Vamos lá. Coronel Sérgio Gomes, estou sentado à frente de Leandro Duarte, ao lado do Dr. Márcio, da Júlia. Camiseta cinza estampada, cabelo preto ficando grisalho. Olha só. Óculos nos olhos e pele parda. Sorriso no rosto. Muito. Eu, Júlia, tô entre o Coronel e o Dr. Márcio. Tô toda de preto também. E cabelo bem soltinho, como eu sempre uso. Preto, longo. E é isso. E acredito. a pele clara. Perfeito. E um blushzinho pra dar uma vida, né? É claro. Pronto, eu já me apresentando, sou Márcio Chaves, advogado. Tenho uma pele morena clara, cabelos pretos também grisalhos, né? Não uso barba. Estou sem óculos, apesar de usar óculos, mas para ficar mais bonito na foto, eu vou ficar sem óculos. Esqueci que eu tô de barba, né? Sim. Estou de paletó preto e uma camisa roxa. Muito bem, eu, Leandro Duarte, estou aqui muito bem acompanhado, né? Na frente do meu amigo Sérgio Gomes, ao lado aqui da Júlia, do nosso grande entrevistado aqui, o Dr. Márcio. Estou de camisa azul e estou muito feliz de estar com vocês aqui, mais uma vez. Boa, Leandro. Vamos lá, Júlia. O dia 21 de setembro foi escolhido como Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, por ser uma data próxima ao início da primavera, estação em que as flores preenchem as árvores. Esse acontecimento representa a luta e a renovação das pessoas com deficiência. A data também coincide com o Dia da Árvore, que também pode representar a luta das pessoas com deficiência. Apesar de ter se tornado lei apenas em 2005, a celebração da data foi pensada pelo ativista Cândido Pinto de Mello, no início da década de 80. Ele foi um dos fundadores do MDPD, Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes, um grupo que se organizava para discutir intervenções e transformações na sociedade. Diversas cidades do Brasil realizam palestras e workshops durante essa semana, de 17 a 21 de setembro, em comemoração à Semana Nacional da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Oficializado pela Lei nº 11.133 de 2005, o dia 21 de setembro representa o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, data que já era celebrada desde 1982. E aí eu queria novamente dar as boas-vindas ao nosso convidado, pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, por que querer também se tornar um ativista e um representante das pessoas com deficiência. Pois não, bom dia a todos. Agora eu fiquei triste porque eu não tenho mais o que dizer, porque a minha fala era toda essa daí. Eu tinha decorado isso aí para ser semana decorando e agora não tem mais o que dizer, porque foi justamente o que eu tinha. Não, mas tirando as brincadeiras, realmente esse dia foi comemorado, especialmente para mim, nesse ano diferente, porque lá a empresa que eu... Pode dizer o nome, não pode? Pode. Pronto, a cooperativa para a qual eu trabalho, a Coap, juntamente com o meu escritório, né, realizou um evento espetacular, maravilhoso, na praça. Inclusive o nome do evento era Praça que Abraça. Foi agora no dia 21, quinta-feira passada. E foi muito bom, com muitas participações, muitos depoimentos tocantes mesmo, reais, mostrando a luta, né? A luta que veio, como ela falou, não só desde 80, né? 80 foi criado um movimento, mas a luta da pessoa com deficiência, desde a hora que ela nasce, desde a hora que ela se torna pessoa com deficiência, a vida toda é a luta, né? Uhum. Como a luta de todos nós, né? Como pessoas também sem deficiência. E eu me interessei por esse assunto, até porque também sou advogado, porque muitas pessoas me procuravam, perguntavam, e principalmente recentemente, por conta do TEA, né, do transtorno do espectro autista, então muitas mães, muitos pais têm me procurado para saber dos direitos. Olha, meu filho tem TEA, foi diagnosticado,
e agora o que é que eu faço, quais são os meus direitos? E eu então me interessei muito por esse assunto, passei a estudar, e alguns amigos chegaram para mim e disseram, doutor Márcio, por que o senhor não abre um canal para falar com as pessoas sobre isso? E realmente eu comecei a estudar e vi que realmente há uma carência. Há muitas pessoas falando sobre esse assunto, né? Mas não com sotaque cearense, como o nosso aqui, dizendo oxente, dizendo nessas nossas palavras bem características aqui do Ceará. Então eu resolvi abrir um canal no YouTube e um perfil no Instagram. Já pode dizer o nome? Pode. Pronto. Então, para quem está procurando sobre esse assunto, você pode ir lá no YouTube e colocar Márcio Chaves Advogado, que você vai ver lá vários assuntos que eu já gravei, e tem outros na gaveta, e terão muitos assuntos ainda, porque os assuntos não se esgotam. Ontem mesmo já soube outra notícia, inclusive vindo do site do governo, que eu só vou passar quando tiver já bem certo, a coisa já bem acertada, para a gente não estar falando, né, coisas que ainda não se concretizaram, mas que já são notícias boas. E lá no Instagram também, você pode colocar lá, @Márcio Chaves Advogado. Então você tem dois canais aí para você saber um pouco, não dá para falar tudo, né? Porque os canais são um pouco limitados por causa do tempo e por causa para não ficar também muito extenso, mas lá já tem a dica, o caminho para você começar a saber os seus direitos e, claro, nos procurar quando tiver mais dúvidas, que é para a gente conversar melhor e alinhar e direcionar você para você conseguir, né, os seus direitos, se informar bem mais. Doutor Márcio, lá na prefeitura nós temos a coordenadoria da pessoa com deficiência. Mandar até um abraço ao companheiro Emerson, que toca a coordenadoria. Nós sabemos que a OAB tem a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Exato. Além de várias entidades espalhadas pelo estado do Ceará, organizações sem fins lucrativos, essas entidades que militam a causa da pessoa com deficiência. Como é que está esse movimento hoje no Ceará? Olha, eu reputo muito bom, né? Além das que o senhor falou da OAB, tem a Defensoria Pública, né? Que faz um excelente trabalho. Também a Câmara dos Vereadores aqui de Fortaleza. Por sinal, essa semana eu até visitei e fui lá conhecer um escritório que trata só sobre assuntos dos direitos humanos, inclusive, né, das pessoas com deficiência. E tem sido feito um trabalho muito bom de assistência, de apoio, de informação, coisa que há uns anos atrás, né, quando eu nasci, logo lá nos anos 60, eu não quero dizer para não dizer minha idade, não, é brincadeira, em 64... Se liberte, doutor Márcio. Deixa eu me libertar. Em 64, quando eu nasci, de lá para cá, não se falava em nada disso, né? Hoje está completamente diferente, você entra na internet, você fala você tem telefones para se informar, então hoje está bem melhor. Sabendo que o envelhecimento das pessoas com deficiência é uma realidade importante, é preciso buscar formas de lidar com esse avanço de idade, buscando garantir um processo de envelhecimento com mais qualidade de vida para essa parcela da população. Foi com base nesse cenário que surgiu o Envelhecimento e Deficiência, uma ação que gera subsídios para a formação e aprimoramento de políticas e ações voltadas à qualidade de vida, cidadania e inclusão da população idosa com deficiência. Os objetivos dessa ação incluem sistematizar e disseminar informações sobre políticas públicas, programas e ações voltadas à população idosa com deficiência e produzir e divulgar materiais acessíveis sobre os direitos para a população idosa com deficiência e suas famílias. Tudo isso por meio de levantamentos bibliográficos sobre o tema, mapeamento de boas práticas e estudos de caso, seminários e oficinas e pela produção de cartilhas com orientações sobre os direitos da população idosa com deficiência. Dessa maneira, uma maior divulgação acerca do tema está sendo feita e, aos poucos, a população geral vai se conscientizando sobre esse assunto. E esse texto é muito legal porque essa semana a gente teve lá na Coap o evento do dia 21 que o Dr. Márcio comentou aqui no início do programa. E um dos nossos convidados foi o Davi, doutor, me lembro. Davi Valente, é um cantor. Grande artista, né? Ele grande. É músico, a voz dele é linda, a música dele é linda. Mas antes dele cantar, ele compartilhou um pouco da vivência dele,
do dia a dia dele, do acesso que ele tem quando ele chega nos lugares, ou melhor, da falta de acesso em muitos lugares, da falta de empatia das pessoas ao utilizarem os recursos que são voltados para pessoas com deficiência, sem nem serem. E é muito legal a gente sair da nossa bolha, né? Porque a gente, quem não é deficiente, não pensa em quem é deficiente. Exato. Essa é a grande verdade. Exato. E claro que tem gente que tem mais consciência e tudo, mas é muito interessante a gente ouvir da perspectiva de alguém como ele utiliza os recursos e como a gente ainda está muito atrasado na falta de recursos para essas pessoas. Exato. Houve muito progresso, claro, ninguém pode negar isso, né? Uhum. Porque tecnologia hoje tem, leis também tem. Agora, o que precisa é ser aplicado, ser cobrado, ser fiscalizado, né? Então, tudo isso ajuda. Agora, eu quero aproveitar aqui essa minha fala, já que a Júlia esgotou meu assunto no primeiro bloco. Vou trazer, então, uma novidade que ela não está sabendo, que aí, né, para não ficar também por trás, né? Isso, exato. Dando continuidade a esse dia 21 de setembro, que é o dia da luta da pessoa com deficiência, no dia 22, que foi ontem, 22 de setembro, também é o dia do atleta paralímpico. Massa. Muito interessante, né? E, inclusive, vocês sabem, né? Já deve ter visto na televisão, que os atletas paralímpicos brasileiros já ganharam muitas medalhas, né? Mundialmente, em várias modalidades. Doutor Márcio, me diga uma coisa, se estima que mais de 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E deficiências são várias, né? Intelectual, a deficiência física. E eu penso da seguinte forma, a gente tem um mundo tão lindo que se torna tão feio. Eu falo muito aqui nos programas da gente sobre o etarismo, sobre o idadismo, o preconceito com as pessoas que envelhecem. E Júlia falou agora sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência. A gente já tem os preconceitos com a pessoa com deficiência. Exato. E atrela aos preconceitos de pessoas que envelhecem, onde é que a gente vai chegar? Eu lhe pergunto, como é que está essa situação, principalmente hoje, para a gente que mora em Fortaleza? O senhor vê alguma melhoria com relação à forma de tratar, à forma de incluir as pessoas com deficiência que estão envelhecendo junto com todos nós de forma normal, de forma saudável? O que é que o senhor acha, hein, doutor Márcio? Há um tempo atrás a gente não via, por exemplo, essas praças com aqueles equipamentos de exercício. Uhum. Aquilo ali é muito, além de ser gratuito, né? Como se diz assim, é para todos, está ali para qualquer pessoa, né? E a gente vê tanto pessoas, eu vejo mais pessoas idosas fazendo, eu acho muito legal quando tem. Claro que, infelizmente, a nossa cidade requer um pouco de segurança e tal, mas você fazendo grupos de pessoas, indo tomando as devidas cautelas, dá para você frequentar muito bem esse tipo de equipamento, que é público, equipamento urbano. E as próprias academias, né? Eu já frequentei algumas, elas têm se preocupado com isso também. O piso, um piso emborrachado, tátil, né? Aquele piso borrachado que não antiderrapante. Tem também o espaço para você transitar entre os equipamentos, a boa iluminação, a porta acessível, além da catraca, aquela porta também é para pessoas na cadeira de roda, pessoas obesas. Então, tem melhorado muito com relação a isso. Acredito que a tendência agora é melhorar porque você falou 10% mundial, né? Existem algumas estatísticas do IBGE também questionáveis, tá? Tem algumas que falam que 24% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. Claro que é questionável. Vamos colocar que não seja isso, seja metade, 12%. Ou 18%, não sei. Mas isso são milhões de pessoas. Se você for colocar em números, então é um nicho muito grande. Uhum. Então, se uma academia, se um equipamento desse não pensar também nessas pessoas, além de estar excluindo essas pessoas, está deixando de ganhar em termos de comercialmente mesmo, digamos assim, né? Inclusive, em 2016, surge a lei da inclusão, né? Isso. Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Exatamente.
Aí o senhor fala agora, deu o exemplo das academias nas praças e a gente vai um pouquinho mais além. Quando a gente fala em inclusão, tem a lei de cotas. Também, não é? isso. São várias as legislações. Elas Exato. estão sendo cumpridas, doutor Márcio? Sim e não. Sim, Da forma como deveria, não, né? Exato, é. Por isso que eu digo sim e não. Porque, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa com deficiência, e realmente eu sou, né? E estou me sentindo prejudicado por uma lei que existe e não está sendo cumprida. O primeiro passo é eu procurar administrativamente aquele órgão. Olha, existe uma lei, vocês estão descumprindo e tal, e aí a pessoa vai dizer, não, é por causa disso, porque não, vamos dar um prazo, tal. Prazo já foi dado pela lei, né? Então agora é preciso ser cumprido. Então existem os órgãos fiscalização, os órgãos de fiscalização próprios para cada legislação, né? E para cada ambiente, se é o ambiente municipal, estadual ou de maneira geral da União, né? Do Brasil como um todo. Então existem as leis e existem os meios de você cobrar dessas leis. Quando por todas as tentativas, digamos assim, amigáveis, administrativas que você tentou, não conseguiu, então você vai para a esfera judicial. O senhor acha que as barreiras que existem hoje são mais físicas ou ainda são preconceituosas? Não, as barreiras piores são as atitudinais, quer dizer, são parte das atitudes das pessoas. Até foi dado um exemplo lá no evento, eu costumo dizer muito esse exemplo, né? Você, a pessoa com deficiência chega no seu carro, tem o estacionamento lá, como deve ser, seguindo as normas da NBR 9050, largura, piso, pintura no chão, aquela faixa de escape, né, que é aquela a lateral, né? De escape, ou de um lado ou do outro, dos dois lados. Aí quando a pessoa estaciona, às vezes tem uma moto, ou mais de uma moto, estacionada de um lado e do outro. Ou seja, você tem a barreira física arquitetônica está perfeita, mas a atitude da pessoa limitou o direito da outra pessoa. Então você estaciona, mas você não tem como sair. E muitas vezes, ou por ignorância, às vezes até aconteceu comigo esse fato, parei no supermercado e estacionei tranquilo. Quando eu voltei tinha uma moto estacionada, não pude entrar no carro, fiquei esperando. Aí quando a pessoa veio, né, eu talvez tenha sido até um pouco grosseiro, porque na hora do calor a gente, né, às vezes se exalta. Aí eu disse, ó senhora, parece que é uma senhora. Senhora, essa faixa aqui é uma área de escape, para poder abrir a porta e entrar. Aí a pessoa, eu não sabia, pensei que podia estacionar aqui. A senhora estaciona onde tiver escrito moto. Onde tiver escrito moto, a senhora estaciona. Onde tiver... Aí depois eu me toquei, rapaz, eu fui meio grosseiro, mas pelo menos eu acho que acredito que ela nunca mais vai estacionar. As pessoas não procuram se esclarecer. Também, né? Porque é muito estranho você chegar no lugar, no estacionamento, e tem uma faixa larga, com linhas cruzadas, e você estacionar ali, ou pode ser também ou displicência, ou desconhecimento, e às vezes não pensar mesmo na pessoa que... Eu não sei não, viu? Porque para você dirigir qualquer veículo, você teve que passar por um curso, acredito eu, em que você foi informado dessas coisas. Exato. Então eu penso que não é desconhecimento não, é só a pessoa fazendo de doido mesmo. E a gente tem que entender que a pessoa com deficiência, ela não consegue entrar por cima do carro. Não, Perfeito. Nem pelo vidro, né? A vaga é feita para que ela consiga ter todo o conforto para poder Exatamente. Estacionar ali e utilizar de qualquer equipamento extra que ela precisa. Exatamente. E com relação ao estacionamento, não só estacionamento, mas banheiros, acontecia muito antigamente em banheiros, principalmente banheiros de shopping, né, que mais acontecia. Quando você ia usar, ele estava fechado de chave. E você falava com o zelador, quando ele abria, lá tinha balde, vassoura. Era um depósito. Era o depósito do banheiro, o depósito de material de limpeza, né? Graças a Deus, de uns tempos para cá, não tenho mais visto isso. Mas isso acontecia muito. Então, se você presencial, se você for dono de algum estabelecimento, que você ainda estiver usando o banheiro da pessoa com deficiência
como depósito, por favor, a partir de hoje, Retire tudo. retire imediatamente, até para evitar multa, né? O senhor falou essa história do banheiro e eu lembrei de um depoimento que eu vi da pequena Lô, que é uma influencer, Pois não. que ela é cadeirante. E ela falou justamente sobre essa história, porque ela compartilha muito da vida dela, ela gosta muito de ir pra festa e tudo. E ela foi pra uma festa e tinha o banheiro específico para ela que não estava sendo usado de depósito, mas tinham meninas usando esse banheiro, meninas que não tinham nenhum tipo de Uma fila deficiência aparente. extensa, né? É. E aí ela foi falar, olha, gente, eu entendo, você assim tá apertado e tudo, mas entenda que esse banheiro, o nosso processo de utilização não é igual ao de vocês. É mais demorado, a gente precisa do suporte que tem lá. Então, eu tenho certeza que você pode esperar um pouco mais para ir nos outros sanitários. Você não precisa usar o de deficiente, porque aí vai chegar uma pessoa que realmente precisa e ela não vai poder usar porque você tá usando. Inclusive, com relação a isso, já há uma norma que o banheiro da pessoa com deficiência não pode mais ser dentro do banheiro público, geral. Justamente para evitar isso. Ele tem que ser isolado, né? Tem que ser isolado e totalmente independente. Por quê? Vamos supor que eu tenho um acompanhante de um outro sexo. Entendeu? Por exemplo, eu sou homem, eu tenho minha esposa que vai entrar comigo no banheiro. Se eu for no banheiro dos homens, onde está dentro, Isso. ela vai ficar de fora. Então, se eu preciso de uma assistência, ela já não vai poder mais me dar essa assistência. E a mesma coisa se for uma mulher acompanhada de um homem, de um filho, ou de um namorado, ou quem quer que seja do sexo oposto. Então, o banheiro para a pessoa com deficiência tem que ser isolado. Isso a partir de uma nova norma que houve, justamente para evitar esse tipo de constrangimento. Não, e interessante que eu citei aqui uma série de leis e ainda nem falei a gente está falando de coisas da rotina do dia a dia. Isso. A gente nem falou de emprego ainda, né? Isso, é. E aí é que deve ser um tabu que vem eu admito que vem melhorando também muito. Nós brasileiros, nós temos assim, não sei se desde a época do Gerson, né, daquela lei do Gerson, que não é do tempo da Júlia ainda, que ele ia para a televisão e dizia, nós temos que levar vantagem em tudo. Você lembra dessa frase? Era uma máxima, né? O coronel. Isso era, de certa forma, um rema, uma palavra assim, um mote, né, do brasileiro de maneira geral. De tudo ele leva vantagem. E a lei de cotas existe, então as empresas, então, como eu sou obrigado a ter, eu vou colocar aqui, mas a pessoa com deficiência fica na casa dela, eu não preciso alterar nada aqui, ela fica lá na casa dela, tranquila, eu pago aquele salário mínimo, o salário da categoria, e a pessoa não precisa aqui mais nem vir para cá. Então, quer dizer, é uma maneira de burlar a legislação. Exato. Doutora Juliana Rodrigues, é com você. Bom dia, queridos ouvintes da FM Tempo, aqui é a doutora Juliana Rodrigues, médica especialista em emagrecimento e qualidade de vida. Estou aqui para falar sobre gordura. Você sabia que existem 2 tipos de gordura? A gordura subcutânea, que é aquele pneuzinho, e a gordura visceral, que é aquela que fica dentro dos órgãos, aquela barriga mais durinha. Você sabia que a pior para a nossa saúde, que aumenta risco cardiovascular, risco de diabetes, risco de câncer, que piora o funcionamento de todo o nosso corpo, causando indisposição, intestino ruim, inflamação, é a gordura visceral. Então, se você tem uma barriga maior, uma barriga mais durinha, vá atrás de cuidar disso para você não piorar a sua saúde. Viva com qualidade de vida. Um beijo em todos, um excelente sábado. Obrigada, galerinha da FM Tempo 103.9. Todo sábado estou aqui. Para mais informações, Instagram, dra.Juliana Rodrigues. Muito bem, então, doutora Juliana. Obrigado aí pela dica. Coronel. Obrigado, Juliana. Tem gente interagindo conosco aí Tem gente participando aqui, a gente tem elogios, a gente tem perguntas também. Vamos Eu tô lá. só vendo aqui, Coronel, porque a gente teve um problema aqui com o WhatsApp, mas de qualquer forma, a Sandra Quintela mandou uma mensagem aqui bem bacana. Bom dia a todos, eu sou ouvinte da FM Tempo e parabenizo vocês pela apresentação falada. Não sou deficiente, mas passamos a conhecer através da descrição de vocês. Achei um show. Muito legal aí a mensagem da Sandra, né? E a Graça Uchoa está parabenizando pelo tema de hoje. E nós temos uma pergunta para o Dr. Márcio que eu vou já passar da nossa ouvinte Esté Chaves. Ela está digitando aqui para a gente. Tomara que não seja uma pergunta escabrosa. Não. É legal que você fala de pessoas que estão ouvindo a gente.
A Patrícia Gomes Alves está ouvindo a gente lá em Portugal agora. Eita, foi Estamos longe. internacional hoje. Então vamos ter uma hora pois, né? Interessante, no último bloco, a gente falou um pouquinho sobre as academias, sobre Pois não. atividade física, a gente está falando sobre envelhecimento. Exato. E eu estava consultando, em 2009 o Brasil se tornou signatário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência Exato. lá na ONU. Exato. E aproveitar esse gancho para envelhecer com qualidade de vida, de forma saudável, para a gente viver bem, viver mais. A atividade física é fundamental. Como é que está a inclusão da pessoa deficiente pelo esporte? Antes de falar sobre isso, só para reforçar, você falou aí dessa convenção da ONU, inclusive a nossa lei, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela se baseou nessa convenção da ONU. Inclusive, a definição de pessoa com deficiência veio dessa convenção. Isso foi em 2006, só que o Brasil ainda é um pouco atrasado, assim, muito lento para essas coisas. Esperou 10 anos depois para trazer A LBI é de 2016. 16, né? e a convenção de 2006, quer dizer, 10 anos depois. É a Lei 13.146. Exatamente. Sim, e sobre o esporte, né? É a inclusão pelo esporte. Pronto, a gente falou já nos primeiros blocos sobre a Paralimpíada, né? É uma maneira forte de inclusão de atletas, porque existem várias modalidades para a pessoa com deficiência. E até soube depois que você já deve ter visto aquelas pessoas que correm, que usam uma espécie de uma órtese, que parece assim como se fosse uma base assim grande, né? Parece um sapatão bem grande. Aquelas pessoas, elas atingem velocidades maiores do que uma pessoa sem deficiência. Você sabia disso? Não. Porque é uma órtese de titânio, né? Também, e ela dá um impulso. Quando ele passa a perna, que ele faz o impulso, aquela órtese, ela enverga e ela dá um impulso. Ela projeta. Então ela dá uma projeção maior. Então, uma pessoa com aquele tipo de órtese, ele corre mais rápido do que uma pessoa dita sem deficiência alguma. É muito interessante isso. Então eu acredito que tem melhorado muito. Hoje a gente vê na televisão a transmissão dos Jogos Paralímpicos, né? E todos os anos eu assisto, acompanho. E no Brasil nós temos vários atletas, como eu falei no primeiro bloco, que têm se projetado, têm ganhado medalhas, né? Trazendo essas divisas para o nosso país. Já, coronel, o negócio aqui está correndo, está voado hoje. Eu queria interromper vocês, se me permitem, a pergunta aqui da Esther Chaves, né? Eu tenho uma pergunta para o doutor Márcio, falando sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência. Ela quer saber se existe direitos ou leis específicas para essa faixa de idade, dentro dos direitos da pessoa com deficiência. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Realmente existe a inclusão também no desporto, né? É um direito, como existe direitos para todas as pessoas, a saúde, transporte, acessibilidade e também o desporto. Então, é um direito garantido também à pessoa com deficiência, como ao idoso também, ter esse tipo de serviço, né? De ser beneficiado também com atividade física, com o desporto. Bem legal. A gente tem quantos minutos, hein, Leandro? Nenhum, coronel. Nenhum? Então deixa eu mandar beijo aqui para a doutora Juliana, Mariana Batista, Fabiana Roldão, Lili Tu, o Dimitri Batista, o nosso secretário, a Cláudia Távora, o João Cavalcante, o João Neto. Tá lembrado dele, do João Neto? Sim. Acaba bom. Patrícia Gonçalves está lá em Portugal, o Refrem, a doutora Jéssica, a Delânia, a Lorena Prestes, Dudu Vaqueiro, que não é o nosso Dudu aqui da rádio, o J. Williams, o Elísio Martins, o Coronel Alfredo lá do Corpo de Bombeiros, Francisca Josênia, Naurília, Napoleão, meu amigo Napoleão, e a minha Cláudia Cordeiro, que estão todos ouvindo a Tempo FM. Abraços aí para todos vocês e obrigado pela audiência. Beijão, Cláudia Cordeiro. Maravilhoso. Estamos sentindo sua falta aqui no rádio. A gente está chegando ao final do programa. Agradecer ao Dr. Márcio pela brilhante colocação sobre todos os processos que envolvem o envelhecimento da pessoa com deficiência. Sábado que vem a gente está de volta. Agradecer Júlia, Leandro Duarte.
Sempre uma honra tê-lo aqui, viu? A honra é toda minha, agradeço demais. Quero só lembrar que muitas dúvidas podem ter surgido a partir desse programa. Passa o Instagram. Isso, Então você pode entrar em contato comigo, saber mais sobre seus direitos e outros assuntos no @Márcio Chaves Advogado. E no YouTube também, Márcio Chaves Advogado. Muito obrigado. Gente, muito legal o programa de hoje. Eu adoro conhecer realidades e coisas que eu não sei. Por isso também que passou tão rápido quando a gente está aprendendo. O tempo passa voando mesmo. E vamos convidar de novo o doutor Márcio, que ainda ficou muita coisa pra gente falar. Vai ter que ter outra vez. Estou à disposição. E a gente sempre inovando o programa Tempo 60. Dia 3 de dezembro, né? Dia Internacional Mundial da Pessoa com Deficiência. Quero estar aqui de volta. Com certeza. E gostou da descrição de cada um de nós? Muito legal, viu? Vamos lá, hein? Até mais, gente. Obrigado, querido. Sábado que vem tem mais. Obrigado mais uma vez, Coronel Sérgio Gomes, Júlia Rodrigues. E hoje tivemos o prazer de receber o advogado Márcio Chaves. Foi um prazer. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Tempo 60 mais de volta no próximo sábado, a partir das 9 da manhã, por um envelhecimento ativo e saudável.